A gente fez um último serviço, não foi, Matheus, aqui, de uma área bem grande, e mais de 700 hectares, e a gente conseguiu planejar ela muito bem, a gente conseguiu planejar, ver onde eram as áreas que estavam certificadas ao redor, ver as áreas que tinham CAR, né? Então, a gente, antes mesmo de ir para campo, foi, a gente já solicitou ao INCRA os dados de uma área que foi certificada pela segunda norma, né? Então, você vê, né, como é você se planejar para o seu trabalho não atrasar, né? Então, a gente conseguiu fazer essas análises muito bem. Quando chegou em campo, foi muito mais fácil, muito mais rápido. Aquele serviço que a gente pensou que ia durar 4 dias foi bem mais rápido, já que a gente tinha tudo bem planejado a partir dessas análises de documentação, análises vetoriais dessas bases do acervo fundiário, da base do CAR, né? E toda essa conversa com o próprio proprietário de imóvel rural, né? Principalmente sobre confrontantes, sobre contato com confrontantes, que é uma questão que afeta bastante, né? Você não ter as informações dos confrontantes na hora de você for concluir o seu serviço. E em campo você pode solucionar esse problema também, né? Ou pelo menos tentar, né? Em campo você pode ali, daqueles imóveis que você não tem informação, você ir lá na sede do imóvel, né? Já aproveitar que você está em campo, já vai lá na sede do imóvel, já procura informação daquele imóvel, se o seu cliente não sabe nenhuma informação sobre isso. Então, em campo, você pode resolver muitos problemas também, né? Mas não todos, né? O ideal é que você tenha tudo planejado para evitar ao máximo que você tenha aí distrações em campo, né? Você vai em campo para definir aqueles limites, confirmar aqueles confrontantes, definir algumas feições, né? Já que no Comboral você faz o cadastro ambiental rural também. Então, todas essas análises precisam ser feitas, porque isso afeta bastante, pessoal. Isso afeta bastante o seu faturamento. Se você dá um erro desse, né? Talvez você precise até voltar para campo. Opa, eu não vi um ponto que tinha lá. Opa, tenho que voltar para campo. Tinha um outro confrontante, né? Que aquela cerca parecia que não era confrontante. O meu cliente nem sabia onde era aqueles limites, mas tinha aquele confrontante ali, tinha aquele ponto ali. E na área que estava registrada tinha aquela mudança de confrontante e você não sabia. Imagine, você precisava voltar para campo para pregar algum ponto, né? E aí você tem gasto, né? A gente tem que evitar ao máximo esse retorno, né? Porque senão você tem gasto e isso aumenta o gasto do seu serviço de referenciamento, aumentando, logicamente, aí o seu faturamento, né, Matheus? Com certeza, Santiago. E você estava falando aí, e eu estava pensando, Santiago, que além desse planejamento ser muito melhor quando você está embasado, quando você está com a documentação detalhada ali do imóvel, você sabe tudo que vai fazer, de nada vale tudo isso se você não tiver com esse planejamento bem alinhado com o seu cliente, né? Porque você falou aí, não, a gente pretendia ficar 4 dias em campo. Mas, um exemplo, digamos que o proprietário rural, ele não trabalha, ou ele não mora no imóvel. E aí ele pensou que era um serviço de um dia. E aí ele vai voltar para a cidade que ele mora em um dia. Se você não tem essa comunicação bem definida, esse alinhamento bem definido com o cliente, você vai perder também dinheiro, você vai tornar o seu serviço menos lucrativo. Você falou aí dessa situação desse serviço, Santiago, e eu me lembro bem que nós fizemos todo um cronograma de campanha de campo para que a gente aproveitasse melhor o nosso tempo em campo, né? A gente fez um roteiro de viagem, onde a gente passou diversas semanas aí trabalhando. E esse aí foi o último serviço do nosso roteiro. E eu lembro bem que no dia que nós estávamos cruzando a Bahia aqui, eram em torno de 900 quilômetros, a gente estava na Península de Maraú, aqui na Bahia, e ia para Rio Real, também na Bahia. A Bahia é muito grande, vai dar em torno de 900 quilômetros.
e a gente estava fazendo essa viagem, se eu não me engano, numa sexta-feira à noite, e pretendíamos fazer o serviço no sábado, no domingo e na segunda-feira, era o nosso planejamento. E aí, nesse meio tempo, o cliente, houve um atraso, na verdade, no serviço que nós estávamos, a gente ia antes na sexta, fazer sexta, sábado e domingo. E aí vou ligar para o cliente, vou perguntar aqui como é que vamos fazer. E aí, nessa comunicação, evitou que a gente rodasse 900 quilômetros, Santiago. Por quê? Porque ele disse, é meio difícil eu ter aqui funcionário no domingo para trabalhar. E aí, a partir dessa comunicação, a gente mudou o planejamento, né? Voltamos para casa, que era mais perto, né? Nos replanejamos e fomos na outra semana para campo. Fez com que a gente economizasse muito dinheiro, porque a gente ia fazer uma viagem para chegar, não conseguir fazer o serviço, talvez ficar dias a mais na pousada, o que ia atrapalhar outros serviços, porque por mais que você trabalhe em campo, quem trabalha no campo sabe que é diferente. Você está no seu escritório, a gente home office hoje em dia, né, Santiago? É diferente você estar aqui com tudo planejadinho, tudo organizado para trabalhar, é diferente do que você está no hotel, ou seja, vai atrapalhar serviços que estão em andamento, você vai perder dinheiro em outros serviços, porque talvez você não atenda os prazos, apenas por não se comunicar com aquele contratante, né, que está fazendo aquela solicitação a você. Então, você tem que estar muito bem alinhado com o seu cliente. E quando você alinha com o seu cliente, aí eu já trago mais um ponto muito importante, você precisa saber qual serviço ele está fazendo e qual serviço ele pretende fazer naquele imóvel rural. Então, por exemplo, quando a gente fala de georreferenciamento, né, aquele cliente ali, ele pode ter uma perspectiva de venda de alguma parte do imóvel rural dele. Ele pode ter alguma perspectiva de desmembrar parte do imóvel rural dele, talvez remembrar uma outra parte, né? E isso você pode também planejar junto com ele em campo. Você consegue aí prever alguns pontos e já colocar esses pontos em campo. Por exemplo, ele já ali prevê aquele desmembramento e ele tem diversas cercas dentro do imóvel. Então, você já coleta essas cercas, coleta algumas feições de interesse. Então, você tem que estar muito bem alinhado para aquele serviço que ele vai fazer. Por exemplo, um outro tipo de serviço, você pode fazer aí uma geração de uma curva de nível para ele, né? Talvez ele queira a curva de nível de uma área específica. Você pode fazer com o drone, né? Você pode fazer com o próprio GPS que você vai fazer o próprio georreferenciamento do imóvel dele também, pegar alguns pontos, pegar algumas feições. Então, você tem que estar muito bem alinhado, porque esse alinhamento vai conseguir fazer você prever alguns serviços que vão vir e você não vai precisar nem retornar a campo, né? Se você conseguir prever esse serviço. Então, geralmente, aquele proprietário de imóvel rural, ele quer fazer outras coisas ali, né? Então, é muito interessante você ficar disponível para ele e, muitas vezes, você fatura mais sem precisar voltar para campo. Então, é muita vantagem você já se planejar, já conversar com ele. Até porque, no combo rural, a gente prevê isso, né? Você tem que ser o gestor do imóvel rural. Então, não adianta contratar apenas um georreferenciamento por georreferenciamento, né? Então, aquele cara que pretende desmembrar, você vai fazer para a área desmembrada o próprio georreferenciamento, mas o cadastro ambiental rural, CCIR, TRK, o registro completo no próprio cartório dele desse desmembramento, né? Então, vai ser diversos serviços aí, o combo de serviços que você vai pegar. Então, precisa estar muito bem alinhado com o que o seu cliente espera e o que ele pode vir a querer, né? Você tem que prever isso junto com o seu cliente. E também uma outra coisa, Matheus, que tem que estar alinhado com o seu cliente é o que você vai fazer e o que você vai entregar, né? Porque muitos clientes chegam lá e aí perguntam, eu quero a curva de nível. Não, olha só, você contratou um serviço de regularização de imóveis rurais, né? Você contratou, eu vou pegar o perímetro do seu imóvel. A curva de nível aqui é um outro serviço, né? Entendeu? Eu posso orçar para você, né? Eu posso, talvez, pegar algum ponto ou outro.
Mas fazer um outro serviço aqui não é isso. E não foi isso que eu planejei, né? Não foi isso que eu planejei, e isso afeta os dias em campos e tal. Então, não se atrapalhe serviço por serviço. Se ele conseguir fechar uma outra proposta enquanto você não terminou ainda o outro serviço, tudo bem. Termine o serviço que você foi fazer e depois comece outro, né? Mas fique atento a isso também, porque isso aí gera uma confusão e você pode perder dinheiro. Sempre conclua o serviço que você foi fazer e deixar claro para ele o que é que você vai fazer, o que é que você vai entregar daquele serviço ali que você foi contratado.